Olá, boa noite. Está a começar agora o seu programa Refutando as Testemunhas de Jeová, verso por verso. Eu que falo para vocês, sou o Reginaldo Botelho, mais conhecido como Apóstolo Naldo. Hoje vamos falar da Bíblia que as testemunhas de Jeová utilizam, uma Bíblia diferente das demais Bíblias. Bem, é importante recordar que os cristãos que se envolvem em discussões com as testemunhas de Jeová devem estar cientes de que, assim, a chamada Bíblia que as testemunhas de Jeová usam contém uma série de modificações introduzidas ao texto com o único propósito de sustentar as doutrinas da Torre de Vigia. Assim, durante os anos da década de 50, os líderes da Torre de Vigia foram além da interpretação, produzindo sua própria versão da Bíblia, com centenas de versos modificados para se ajustar às doutrinas da Torre de Vigia. E a sua tradução do Novo Mundo da Escritura Sagrada continua a ser modificada com o passar dos anos, com as mudanças feitas para trazer a palavra de Deus a uma conformidade maior com o que a organização ensina. Por exemplo, ao invés de cruz, a tradução do Novo Mundo usa a expressão estaca de tortura para apoiar o ensinamento das testemunhas de Jeová de que Jesus foi pregado em um poste ereto sem trave horizontal. O outro exemplo, ao invés de Espírito Santo, eles usam a força ativa de Deus, reforçando a negação da deidade e personalidade do Espírito Santo feita pelas testemunhas de Jeová. Cristo não fala, segundo eles, da sua segunda volta, mas da sua presença. Por isso, eles acreditam que Jesus, em 1914, já veio, mas de forma invisível. A tradução do Novo Mundo sistematicamente se dispõe a eliminar a evidência da divindade de Cristo, de Deus e muitas outras coisas. Por exemplo, acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, a sua divindade, em João capítulo 1, verso 1, em vez de dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, este Deus eles colocam com D minúsculo. Jesus também chegou a dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, mas para evitar a associação com eu sou, do Êxodo capítulo 3, verso 14, a declaração de Jesus se torna ainda, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, em outras palavras, eles procuraram fazer todos os possíveis para distorcer esta ligação. Mas a mudança mais difícil na Torre de Vigia é a inserção de nome Jeová, mais de 237 versos do Novo Testamento. Eles chegam a dizer que nos textos recépticos isto consta, mas isto não é verdade, porque se formos ler os manuscritos gregos, basta verificar uma tradução original dos textos gregos, vamos ver que o termo Jeová não aparece aí. Então a testemunha de Jeová, ele criou a sua própria Bíblia para esforçar as pessoas a crer claramente naquilo que eles dizem. O que a Bíblia afirma quanto a este tipo de pessoas que alteram as Escrituras Sagradas, segundo Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isso faz Deus para que os homens possam temer diante dele. Então o Salomão diz que não se pode tirar nem acrescentar nada diante de Deus. Mas o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro que supostamente dá medo, o que é que mais ou menos ela relata quanto à questão daqueles que tiram alguma coisa? Lemos Apocalipse capítulo 22, verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então há um perigo em tirarmos alguma coisa da palavra de Deus? Claramente que sim. E este tem sido o maior trabalho das testemunhas de Jeová desde a sua fundação, isto é, no ano de 1870. Tenha cuidado com esta organização. Ajude-nos a espalhar esta mensagem. Que Deus possa te abençoar. Shalom, Lehai Traot, Havri.